Trump assassinado. Era para ser outro golpe? O recente atentado ao ex-presidente Trump na corrida pela Casa Branca deflagra uma nova etapa em sua candidatura. Torna-se um exemplo claro da fragilidade e risco da continuação da democracia no autodeclarado maior país democrático do mundo. É um fato marcante, não apenas pelo seu feito, mas por ter acontecido exatamente no país mais importante do mundo. Vários representantes de países, incluindo o próprio presidente Lula, declaram seu repúdio na rede social X a esta investida nefasta contra a vida, contra a pluralidade política. Tentativas de assassinato podem parecer raras. No entanto, como estamos acostumados apenas com notícias dos Estados Unidos e Europa, deixamos de lado, ou não, damos tanta atenção aos demais casos, até mesmo em nosso passado recente. O assassinato do presidente John F. Kennedy, por exemplo, ocorreu em 22 de novembro de 1963, em Dallas, Texas, durante uma carreata presidencial. Kennedy foi mortalmente ferido por disparos de rifle enquanto seu carro transitava. O suspeito, Lee Harvey Oswald, foi preso pouco tempo depois, mas foi assassinado antes de poder ser julgado formalmente. Lee Oswald tinha ligações com ideologias de esquerda e era associado ao Partido Comunista dos Estados Unidos, CPUSA, por um período. O assassinato de Kennedy gerou teorias da conspiração e teve um impacto profundo na política americana e na psique nacional. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, é outro caso emblemático. Foi assassinado por John Wilkes Booth em 14 de abril de 1865, durante uma peça no Ford Theatre. D.C. Booth, um ator e simpatizante confederado, disparou um tiro na cabeça de Lincoln enquanto ele assistia ao espetáculo. Lincoln foi levado para uma casa em frente ao teatro, onde morreu no dia seguinte, em 15 de abril de 1865. O assassinato de Lincoln foi motivado pela crença de Booth, de que matando o presidente poderia ajudar a restaurar o sul dos Estados Unidos e a Confederação após a Guerra Civil. Aqui, na América Latina, tivemos a tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro, ocorrido em 6 de setembro de 2018, durante um evento de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Bolsonaro, então candidato à presidência do Brasil, foi esfaqueado por Adélio Bispo de Oliveira, um ex-filiado do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Adélio conseguiu se aproximar de Bolsonaro durante um momento de aglomeração de pessoas e desferiu um golpe de faca no abdômen do candidato. Bolsonaro foi imediatamente levado ao hospital e passou por cirurgias de emergência para reparar os danos causados pelo ataque. Adélio Bispo foi preso logo após o incidente, e o caso gerou intensos debates políticos e preocupações com a segurança dos candidatos nas eleições brasileiras. Em outro fatídico exemplo, no dia 1º de setembro de 2022, ocorreu uma tentativa de assassinato contra Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, na cidade de Buenos Aires. O suspeito, identificado como Fernando André Sabag Montiel, um brasileiro argentino, utilizou uma pistola calibre 32 carregada com 5 balas. Contudo, a arma falhou e ele foi detido no local. O incidente provocou uma significativa repercussão, tanto nacional quanto internacionalmente, resultando em condenações veementes e manifestações de solidariedade à líder política. É um quadro político mundial perigoso, que requer sua atenção e sua inscrição no nosso canal Homens de Letras. Curtir e compartilhar, para que possamos sempre informá-lo tempestivamente e que, assim, possa receber uma visão mais explicativa, teórica e prática do cenário político que nos cerca. Ao falar de golpes e assassinatos, vamos pensar no Brasil, por ser um exemplo mais próximo e fático.
tivemos o golpe da maioridade, em 1840. A própria proclamação da República foi um golpe, em 1889. O golpe de 1930, conhecido como Revolução de 1930. O Estado Novo, quando Getúlio Vargas implementou um golpe de Estado, dissolvendo o Congresso Nacional e instaurando um regime autoritário. E, finalmente, golpe militar de 1964. São todas situações que aparentemente estão no passado, mas é um falso sentimento de segurança, visto a política global e doméstica atual. É fato, o mundo está dividido, direita, esquerda, centro. Mas, de fato, poucos casos resistiram à história como golpes de Estado, baseado no fato do assassinato de um presidente. Geralmente, são casos isolados, de pessoas isoladas, mesmo que filiadas a partidos políticos, e como o mundo se encontra tão polarizado, da falsa motivação e legalidade para fatos tão infames e não democráticos. No caso de Trump, estamos vivenciando a história, na mesma estrada política do presidente Kennedy, e que, a exemplo de Bolsonaro, sobreviveu. Observem, é uma imagem forte do ex-presidente sangrando e mostrando seu punho, declara e demonstra muita força, e a sua campanha se fortalece e impacta positivamente a ascensão do ex-presidente Trump. Com certeza, vai haver ganho político em uma campanha que já não estava difícil, quando comparado ao outro candidato, Joe Biden. Jair Messias Bolsonaro muito se aproveitou da imagem da facada. Claro que até hoje guarda marcas desse momento, e eu não ficaria admirado se ele me confessasse que se arrepende daquele dia, pois não deve ser fácil viver uma cena dessas. Da mesma forma, Trump não é um alienígena, e claro, sentiu medo, mas é óbvio também que já utiliza essa imagem para causar impacto em sua candidatura e nos eleitores. A violência política, por óbvio, é algo que deve ser evitado e punido, severamente. Este trágico incidente já deixou 2 mortes e possivelmente um ferido, um preço alto, mas necessário na tentativa de salvar a vida do presidenciável. Claro que trágico do ponto de vista cristão, mas o algoz escolheu o risco ao tentar cometer homicídio. 2 mais 2 continua sendo 4. É só somar. Não adianta polemizar. Há, nas redes sociais, pessoas dizendo que não deveria ter sido usado força letal. Existem várias teorias sendo desenvolvidas, várias imagens do suposto assassino, mas a maior verdade é: não há verdade alguma neste momento. A pessoa que podia falar e explicar morreu. É necessário dar tempo ao tempo. O mais incoerente neste cenário é que o Trump é visto como um homem grosseiro, de modos contundentes, e foi justamente ele que sofreu a tentativa de assassinato, deixando Biden em uma situação complicada para atacá-lo, sem parecer insensível e hostil. É a vida dando cambalhota.